várias igrejas, that did not know God's truth, pessoas que não conheciam completamente a verdade de to Deus, be part of His true remnant at the end of para que time. essas pessoas fizessem parte do verdadeiro remanescente do tempo do fim. As a truth seeker tonight, E como alguém que procura a verdade hoje à noite, you are not looking for any church. você não está procurando qualquer igreja. As a truth seeker, Como aquele que procura a verdade, you want to find você quer encontrar the remnant church. a igreja remanescente. Those people like Noah, Abraham, Israel in its faithful times, and the disciples who remain true to God. Aquelas pessoas como Noé, Abraão, Israel e a igreja do Novo Testamento que estejam dispostas a serem fiéis a Deus. What would that remnant look like? Mas como é que é esse remanescente? The Bible says A Bíblia diz that they would keep the commandments of God and have the testimony of que Jesus. eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam o testemunho de Jesus. May I ask you a question tonight? Posso lhes fazer uma pergunta hoje? Is the church you are attending A igreja a qual você frequenta, preaching Jesus ela que prega Jesus, as the only means of salvation? ela prega que Jesus é o único meio de salvação? Is the church you're attending tonight A igreja que você frequenta hoje à noite, leading people to obedience to commandments of God, including the Bible Sabbath? ela está levando você à obediência dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado pregado na Bíblia? God's last day church, A igreja de Deus nos últimos dias, His remnant, o seu remanescente, according to Revelation, de acordo com o would Apocalipse, be in love with Jesus, estaria apaixonado por Jesus, but it would lead people to keep God's commandments. mas que também levaria as pessoas a guardarem os mandamentos de Deus. God would have Deus teria a last day worldwide international family. Deus teria uma igreja internacional que abrangeria o mundo inteiro e que guardaria os mandamentos They de would love Deus. Christ Essa igreja amaria a Deus and be faithful to the truths of His word. e ela seria fiel às verdades da sua palavra. The book of O Revelation livro do Apocalipse describes descreve a final, movimento final, international, movimento internacional, worldwide movement. movimento que abraçaria o mundo inteiro. Truth will triumph. A verdade há de The triunfar. message of God's word will go to the ends of the A earth. mensagem de Deus há de chegar até os confins da terra. Feel the movement of God in Revelation. Sintam o movimento de Deus no livro do Apocalipse. Sense the Holy Spirit's power through this movement. Perceba o poder do Espírito Santo por intermédio desse movimento. There would be a great conflict between Christ and Satan in the last Há de days. fato nos últimos dias um grande conflito entre Cristo e Satanás. Two sides would form. São dois lados que estão se formando. Those that love Jesus Aqueles que amam a and Jesus those that love this world. e aqueles que amam o mundo. Those that are faithful to Jesus. Aqueles que são fiéis a Those Jesus. that turn their backs on Mas Jesus. aqueles que também se viraram de costas para Those Jesus. that would keep the commandments of God. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. And those that would violate or break or rebel against those E aqueles commandments. que violam e quebrantam e se rebelam contra os mandamentos. God gives a last message to the world. Deus dá uma última mensagem ao mundo. It's pictured here in Revelation 14, Está representada aqui em Apocalipse 14, verse 6 and 7. versos 6 a 7. The Bible A says, Bíblia diz: I saw another angel fly in heaven E vi outro anjo voar pelo céu, with the eternal gospel. e tinha o evangelho eterno. Now that's symbolic language. Agora, esta é uma linguagem figurada. An angel in Revelation Anjo no Apocalipse represents a divine heavenly message. se representa mensageiro divino. The angel flying in mid-heaven E então o anjo que voava no meio do céu represents representa the message of Jesus a mensagem de Jesus going around the world at end time. rodeando o mundo no tempo do fim. Then the angel describes Então o anjo descreve very simply
de forma muito and simples, very clearly de forma muito the clara, message of God's people at end time. a mensagem que o povo de Deus tem no final dos Now the tempos. Bible says Agora a Bíblia diz it's the eternal gospel. que essa mensagem é o Evangelho eterno. So the first thing we notice about God's last day message is this. Então a primeira coisa que nós aprendemos sobre a última mensagem de Deus é a seguinte: It's the gospel of Jesus. é o Evangelho de Jesus. God will have a message that goes around the world Deus tem uma mensagem para todo mundo, that Jesus Christ que Jesus Cristo can forgive your sins. pode perdoar os seus pecados. Those hands nailed to the cross were nailed for you. Aquelas mãos que foram pregadas à cruz, elas o foram por tua causa, por sua Does causa. guilt fill your heart? Será que você sente culpa no seu coração? Does your conscience condemn you? Será que a sua consciência condena você? Do you think tonight I can never be good enough to be saved? Será que você está pensando hoje que você nunca será suficientemente bom para ser salvo? I am so weak. Eu sou tão fraco. I fail so many times. Eu sou um fracassado. I failed again and again and again. Eu não sou nada mais do que um fracassado. There is a message for this generation. Mas há uma mensagem para esta geração. Christ died for your sins. Jesus morreu pelos seus pecados. In Jesus, Em your Jesus, sins can be forgiven. os seus pecados são The perdoados. message goes on. A mensagem continua. The Bible A says Bíblia diz that it would go que essa mensagem iria to all the earth, a toda a terra, to every nation, a toda nação, tribe, a toda tribo, tongue, a língua and people. e povo. Here is an international movement. Vejam que aqui está a descrição de um movimento internacional. Now listen carefully, my brother or Agora sister. prestem atenção, meu irmão e minha irmã. No independent church Nós não estamos falando de uma igreja independente. could possibly be God's true church, Ela não pode ser uma igreja verdadeira de Deus. because God's true message Porque a mensagem verdadeira de Deus is an international message é uma mensagem internacional. for every nation, tribe, tongue, and people. Para cada nação, tribo, povo e língua. It is not an African message. Não é uma mensagem africana. It's not a European message. Não é uma mensagem europeia. It is not a United States message, an Não é uma American message. mensagem dos Estados Unidos. It is not an independent Brazilian church, Não é uma igreja brasileira e independente. because Revelation says Porque o Apocalipse diz God que will have Deus an international movement. teria um movimento internacional. Look to the screen. Vejam que está na It tela would go to every nation, para pregar a toda a nação, every tribe, tribo, every language, língua every people. e povo. This is God's movement. Esse é o movimento de Deus. It is a movement for all people, É um movimento para todos os povos, for the rich and the poor, para os ricos e os pobres, the educated and the uneducated, para aqueles que têm educação e aqueles que são the analfabetos, African, para os africanos, the Indian, para os índios, the European, para os europeus, the Asian. para os asiáticos. God's final message A mensagem final de Deus, goes to the world. ela deve ir ao mundo. The Bible says A Bíblia que diz: that I heard a great voice from heaven eu ouvi uma grande voz do céu saying, dizendo: fear God, give glory to him, temei a Deus e dai-lhe glória, for the hour of God's judgment has come. porque vinda a hora do seu juízo. Now notice these things about God's message. Preste atenção nestas coisas em relação à mensagem de It's Deus. the message of the gospel É a mensagem do Evangelho, that we're saved through Jesus. que nós somos salvos por Jesus. It's an international message É uma mensagem internacional, with an international church or movement to go around the world. com uma igreja internacional, com um movimento mundial que está alcançando a terra toda. It says the hour of God's judgment has come. Mas ela prega que a hora do juízo chegou. It calls men and women everywhere Assim ela conclama os homens em toda parte, by proclaiming the hour of God's judgment has come. proclamando que a hora do juízo de Deus é It chegada. proclaims a message of the second coming of Jesus. Ela proclama a mensagem da segunda vinda de Jesus. So the message of Revelation Então a mensagem do of the Apocalipse, true people of Jesus do povo verdadeiro de Deus, in the last days nos últimos dias, is an Adventist message. é uma mensagem adventista. The word Advent means the coming of Jesus. Porque a palavra advento significa a segunda vinda de Jesus. So according to Revelation's prophecy, Então, de acordo com as profecias do Apocalipse, just like God had appeared
people in the days of Noah. Assim como Deus tinha um povo nos dias de Noé. Just like he had a people in the days of Abraham. Assim como ele tinha um povo nos dias de Abraão. Just like he had a people in the days of Israel. Assim como ele tinha um povo nos dias de Israel. Just like he had people baptized who loved him and had faith in him and kept his commandments in the first century. Assim como ele teve um povo que foi batizado, que tinha fé nele e que guardou os seus mandamentos na época do Novo Testamento. So according to the Bible, Então, de acordo com a Bíblia, according to the book of de Revelation, acordo com o livro do Apocalipse, God